Então vamos lá, oficialmente então, boa noite a todos. Todos conseguem me ouvir? Bem? Sim, perfeitamente. Ok. Então, antes de iniciar a aula de hoje, que a gente vai falar sobre preço, formação de preço de mercadorias e produtos, serviços, né? Gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida das últimas aulas, se alguém tem alguma questão que não ficou claro dos exercícios. Alguém tem alguma questão, alguma dúvida? Lembrando que nós temos, essa é a nossa última aula síncrona, né? E os exercícios, aquela lista de exercícios, né? Vocês têm que entregar até o dia 9 de agosto, né? Ou seja, até a próxima segunda-feira, se não me engano, né? 9 de agosto. Isso, Então, hoje, tão logo termine a nossa aula, eu já vou montar a atividade dentro do próprio Teams e vocês vão entregar por lá, né, os exercícios. Então, lembrem que são exercícios individuais, vocês vão entregar individualmente, né? E cada um tem que resolver essa lista de exercícios e entregar via Teams, né? Pela atividade que vai ser criada lá no Teams. Então, por isso, hoje é o dia para tirar as dúvidas, né? Alguém tem alguma dúvida nos exercícios? Uma dúvida nos enunciados? Bom, então vamos, se não temos dúvidas, né, vamos para a aula de hoje. A aula de hoje tende a ser uma aula mais curta, porque a gente vai conversar sobre formação de preço. Eu vou apresentar para vocês um conceito importante de formação de preços, que é o markup. Então, a gente vai ver markup divisor, markup multiplicador e vai entender um pouco como a gente forma os preços dos produtos e serviços. Tá? Então, eu vou compartilhar conteúdo aqui com vocês. Estão conseguindo ver a tela? Conseguimos, professor. Ok. Então, hoje a gente vai falar de algo importante, porque nos antecedentes vocês vão conseguir ver que hoje a formação de preço é um pouco diferente do que nós fazíamos anteriormente, né? Então, antes a gente conseguia colocar o preço de venda sem olhar muito o mercado, né? Então, as pessoas pagavam o que a gente pedia no preço de venda de mercadorias, produtos ou serviços. E hoje, na verdade, quem manda no nosso preço de venda é o próprio mercado. Então, é um pouco mais elaborado, né, a formação do preço de venda. Então, tudo o que constitui objeto de transação, produto, mercadoria ou serviço prestado entre uma empresa e seus consumidores necessita de um preço. E é por isso que a gente precisa pensar e raciocinar como é que vai ser esse preço, né? Porque um preço não é colocado simplesmente por um chute, né? A gente estuda o melhor preço em termos organizacionais, ou seja, o que vai ser bom para a empresa, mas também o que vai ser bom para o consumidor e principalmente para o investidor, aquele que está investindo na empresa, né? Então a gente precisa levar inúmeras variáveis, na verdade, em consideração quando a gente faz o preço de venda. Então, determinar esse valor hoje
em um mercado no qual ocorrem frequentes mudanças, né, no modelo concorrencial, tem se tornado cada vez mais difícil. É por isso que eu falei para vocês que hoje é muito mais complicado a gente fazer o preço de venda, porque a gente tem que estar, esse preço tem que ficar dentro do mercado. Se ele estiver muito fora do mercado, obviamente eu não vou conseguir vender o meu produto ou prestar o meu serviço, e aí eu vou ter problemas na geração de receitas, né? E na geração de caixa também. Porque lembrem que receita é a caixa numa defasagem temporal, se eu vendo a prazo, por exemplo, né? Então, isso influencia diretamente os meus fluxos de caixa e o meu resultado econômico. Então, a gente precisa efetivamente ter uma boa política de preços, né? A gente tem que desenvolver uma boa política de preços dentro da organização, né? Então, até pouco tempo atrás, as empresas não se preocupavam muito com o controle dos custos, porque o que contava era justamente que a gente podia mexer no preço, né? Então, a comodidade de repassar ao consumidor por meio das vendas dos seus produtos a ineficiência. Então, eu não precisava ter um controle mais apurado de custos, porque eu podia simplesmente mexer no preço. Então, se eu aumentava o meu custo, eu aumentava o meu preço e pronto. Né? Essa ineficiência que eu tinha, eu transferia isso para o consumidor. Hoje a gente sabe que isso já não acontece mais. Então, essa formulazinha aí, hoje eu não consigo mais mexer no meu preço de venda. Hoje eu tenho que controlar o meu custo. Porque, obviamente, o lucro também é algo que eu quero remunerar o capital próprio. Então, ao invés, se eu não posso mexer no meu preço e não posso mexer no meu lucro, eu tenho que controlar essas ineficiências, eu tenho que controlar esse meu custo, né? Então, por isso que hoje é mais difícil a gente chegar num preço de venda dos concorrentes, porque a gente tem que igualar tem que igualar o preço de venda, né, e ter um custo menor que o do concorrente para ter um lucro maior. Então, não tem jeito, né? É uma questão daí da fórmula mesmo, né? Então, o preço de venda é o custo mais o lucro. Então, em alguma dessas variáveis, né, se eu não consigo mexer em duas delas, eu tenho que mexer efetivamente no custo, tentar diminuir. Então, decidir o preço de venda envolve muito mais do que efetuar cálculos, né? Então, eu preciso estar antenado com as questões externas que também nos cercam, nos rodeiam, né? Como, por exemplo, regulamentações governamentais, né? Então, as leis e tudo que surge e que influencia diretamente, que pode influenciar diretamente o preço de venda, né? E isso a gente sabe que no nosso país, pelas oscilações que a gente tem no mercado, isso acontece bastante. Então, essas regulamentações governamentais, o tempo todo, podem acontecer. Avanços tecnológicos também influenciam bastante o preço de venda. Eu igualar a tecnologia com os meus concorrentes, isso é muito importante para que eu tenha condições de igualar preços, e de trabalhar nos mesmos patamares que essas empresas trabalham. Mudança de gosto do consumidor também é um fator preponderante, né? Então, a gente também tem que sempre estar pesquisando se o nosso produto está sendo bem aceito no mercado ou não, né? E para isso as empresas elas têm sempre um setor de marketing ou não precisa ser um setor, mas uma pessoa que trabalhe nessas questões de marketing e que pesquise esses gostos do consumidor para saber se o nosso produto está sendo bem aceito ou não, e inclusive o preço, né, se o preço está compatível com o mercado ou não. A questão da política de preços internacionais, então a gente vê que isso influencia bastante. Só esse ano, quanto que a gente ouviu falar de aumento dos preços dos combustíveis, do gás, por questões de política de preços internacionais, né? Então, quando a gente
tem esses produtos ou esses serviços num mercado mais globalizado, isso acaba afetando bastante, né? Então, o que a gente ouve falar aí nos noticiários é a mais pura verdade, né? Isso influencia nos preços também que a gente pratica aqui dentro do mercado interno, né? A questão da obsolescência, que tem muito a ver com os avanços tecnológicos também, né? Então, produtos que se tornam obsoletos, a gente tem que diminuir muitas vezes o preço ou igualar em tecnologia para poder aumentar o preço e ganhar um pouco mais em receita, né? Então vejam que essas variáveis elas impactam e influenciam diretamente o preço de venda. Então, o preço de venda hoje não é só um cálculo, mas também a gente tem que estar de olho em todos esses aspectos que envolvem essas variáveis, principalmente externas, né? E o próprio preço dos concorrentes. A gente sempre tem que estar de olho para tentar igualar ou, de alguma forma, sobressair em termos de qualidade, mesmo que o nosso preço seja um pouco mais alto, mas pelo menos aumentar e incrementar em qualidade, né? Porque também é um fator que a gente vê que os consumidores eles acabam levando em consideração, né, o fator qualidade e não só o preço. Bom, então esses são algumas das variáveis que impactam diretamente os preços. E por impactarem os preços, por isso, desde o início da nossa disciplina, a gente viu lá no primeiro dia de aula o ambiente tumultuado que a gente vive, o mercado que a gente vive, né, e que não é um mercado fácil das empresas sobreviverem, e justamente por causa disso, né, por essas decisões, e a decisão de preço é uma delas. A gente precisa estar antenado com todas essas variáveis mercadológicas, né? Então, nesse mecanismo, né, o custo deixa de ser a base para a formação do preço, passando a representar o valor que a empresa pode despender para fabricar o produto. Então, quanto menor o custo e mais qualidade, melhor para a organização, que ela vai aumentar a sua margem de lucro, né? Então, para chegar a esse custo, a empresa atende a dois interessados. Primeiro, os clientes, que determinam o preço que eles estão dispostos a pagar. Então, como eu falei para vocês, hoje o preço vem pelo mercado, né? Então, se o cliente não está disposto a pagar aquele valor que eu estou colocando no meu produto, esqueçam. A gente ou diminui ou a gente fecha a empresa. Porque é realmente isso que acontece. E os proprietários também, né? Em que o lucro gerado pode, pelos produtos, compõe a remuneração do capital por eles investido na empresa, ou seja, eu tenho que efetivamente remunerar o meu capital próprio. Aqueles que investem na empresa, eles têm que ter a margem de lucro. Então, eu tenho sim que agradar os meus clientes, mas também tenho que fazer por onde os meus proprietários ou os meus investidores, eles tenham a justa remuneração do capital investido. Então tem que ter uma margem de lucro, né? Então, baseado nisso, a gente tem algo que a gente chama de markup, tá? Então, o markup, ele consiste em uma margem que vai servir para que a gente possa efetuar o cálculo do nosso preço de venda. Tá? Então, o markup ele consiste em uma margem geralmente expressa na forma de um índice ou um percentual. E esse índice ou percentual a gente vai adicionar o custo dos produtos para obter exatamente o nosso preço de venda. E aí, obviamente, depois que a gente tem o nosso preço de venda, a gente vai comparar com os preços do mercado e com os preços dos concorrentes. Se ainda estiver muito mais elevado, a gente tem que mexer no nosso custo, né? E aí que está a grande sacada, né? O markup ele mostra para a gente efetivamente quais os percentuais a gente tem que levar em consideração e principalmente qual o percentual que eu quero de lucro,
né? E aí me deixa sobressalente, né? O quanto eu tenho que trabalhar nos meus custos, ou seja, diminuir ou aumentar não, porque a gente nunca quer aumentar custos, né? Mas diminuir ou trabalhar melhor esses custos dentro da organização, né? Então, na composição do markup é necessário determinar primeiro os percentuais das despesas de vendas e das despesas administrativas, porque eles influenciam diretamente a minha margem de lucro, né? Então, eu preciso saber qual é o percentual de vendas e administrativas. Oi, alguém quer falar alguma coisa? Acho que só abriu o microfone, mas já... Não, beleza. O percentual do lucro desejado, também eu preciso, vai compor esse markup, né? E uma questão que para nós é uma questão muito importante aqui no nosso país, que tem uma carga tributária elevada, né? É justamente as alíquotas dos impostos para o produto ou serviço que está sendo precificado. Então, a gente tem que embutir aí esses impostos dentro do markup, o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, né? O ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, né? Bem como os impostos incidentes sobre as receitas, que normalmente são a PIS e a COFINS, né? Que são duas contribuições que a gente tem e que entram nesse cálculo, né, da composição do markup. Bom, então vamos a um exemplo de aplicação para isso ficar mais claro, né, como é que a gente determina o preço de venda através desse markup, né? Então, no exemplo a seguir, serão utilizadas alíquotas hipotéticas e apenas o ICMS, o PIS e a COFINS como impostos incorporados ao preço de venda. Então, vamos supor que a gente só tem essas 3 alíquotas de impostos, né? Então, eu tenho a minha receita de vendas, que é o universo tributável, que é o que a gente chama de 100%, né? Então, o 100% nosso é o universo tributável, né? E dentro, né, para calcular o markup, eu vou ter as alíquotas dos impostos. Então, eu tenho o ICMS aí de 18%, vamos supor, o PIS de 0,65%, a COFINS de 3%, então aqui eu estou utilizando o regime cumulativo, né, e não o não cumulativo. Comissões sobre vendas, vamos supor que sejam 2%, e aí, calculando tudo isso, né, eu tenho de impostos e taxas sobre as vendas 23,65%. Então, vamos supor que esse seja as minhas alíquotas de impostos e taxas que incidem sobre essas receitas que eu tenho. Mas, além disso, o markup, como eu falei para vocês, tem que ser composto também pela margem de lucro que eu quero, né, e pelo percentual de despesas administrativas e despesas com vendas, né? Então, vamos supor que para essa empresa as despesas com vendas sejam 5% do preço de venda, as despesas administrativas 7%, e eu queira um lucro de 20%, uma margem de lucro de 20%. Então, somando, né, despesa de vendas, despesas administrativas e lucro antes do imposto de renda, eu vou ter uma margem de lucro bruto de 32%. Tá? Então, o que eu faço para calcular o meu markup? Então, eu tenho impostos e taxas de 23,65% sobre o preço de venda, tenho
margem de lucro bruto de 32%, somando isso tudo, dá 55,65%. Ou seja, desses 100% de vendas, 55,65% são essas composições que a gente colocou aqui, né? Que é a margem de lucro bruto e os impostos e taxas sobre a venda. Então, isso representa 55,65% do meu preço de venda. Para calcular o markup, então, eu vou ter, nesse caso, dois markups, né? Um markup que a gente pode chamar de divisor e um markup multiplicador. O divisor eu vou pegar o meu custo e dividir por ele, né? E o multiplicador eu vou multiplicar, o nome já está dizendo, né? Então, divisor divide, multiplicador multiplica. Então, para o markup divisor, eu vou pegar o meu universo tributável, diminuir esse percentual que eu tenho de impostos e taxas e de lucro bruto e dividir pelo universo tributável. E eu chego no índice. Para o multiplicador, basta eu pegar o universo tributável e dividir, né? Ou seja, meu universo tributável seria 100%, né? Nesse caso é 1, e dividir pelo markup divisor, né? Então, o markup divisor é 4435, então é o 100 menos 55,65 que surgiu daquele valor que a gente achou anteriormente, né? Então, aqui 55,65 e divido por 100. Então, chego a 0,4435. E o multiplicador, basta eu pegar o inverso desse 0,4435, vai ser o meu multiplicador. Então, é 2,25479. Se a gente for, agora calcular o preço de venda, então eu tenho o meu markup. Então, agora vamos calcular o preço de venda. Então, considerando o custo unitário de R$50, vamos supor que o custo é R$50. Como é que ficaria o meu preço de venda à vista? Então, vamos lembrar, a gente achou o markup divisor e o markup multiplicador, certo? Então, utilizando o markup divisor, eu vou pegar o custo e dividir por esse markup que eu encontrei. Então, o meu custo é 50 e o markup divisor é justamente o 0,4435 que eu encontrei, né? Então, dividindo 50 por 0,4435, eu chego em 112,74. Mas vamos supor que eu queira fazer pelo markup multiplicador. É a mesma coisa, eu pego os meus 50, continua sendo a mesma base, que são os R$50, só que aí, ao invés de dividir, eu vou multiplicar, né? Então, eu multiplico pelo 2,25479. Eu tenho que chegar nos mesmos 112,74. Eu não posso ter dois preços de venda com markup um com markup divisor, outro com markup multiplicador. Senão eu calculei alguma coisa errada aí. Porque o meu custo é o mesmo, então eu tenho que chegar no mesmo preço de venda, 112,74. Tirando a prova real disso, né? Para saber se isso ficou exatamente como eu queria. Então, eu queria que a minha margem de lucro fosse de 20%, né? Então, meu preço de venda é 112,74, e aí eu vou decompondo isso naqueles percentuais que a gente encontrou. Então, o ICMS é 18% desse 112,74, então dá 20,29. O PIS, 0,65% desse valor, ou seja, dá 0,73 centavos, né? E a COFINS, R$ 3,38, que são exatamente os 3% dos 112,74.
chego no meu preço de venda sem impostos, que é 88,34, certo? Disso eu vou tirar as minhas comissões de vendas, né, que são 2% em cima do valor de venda, que dá R$ 2,25. Chego no meu preço de venda líquido, que é 86,09. Disso eu tiro meu custo, que foi dado, que são R$ 50, chego na margem de lucro bruto, que é 36,09. Deduzindo as minhas despesas de vendas, que é 5,64, ou seja, 5% do preço de venda, e as minhas despesas administrativas, que é 7,89, ou seja, 7% do meu preço de venda, eu chego num lucro antes do imposto de renda de 22,56. Se eu pegar esse 22,56 e dividir pelo preço de venda, que é 112,74, eu chego exatamente naquilo que eu queria de lucro, que é 20% do preço de venda. Ou seja, está certo a minha conta, né? Então, consegui calcular o meu preço de venda por meio do markup. Qual que é o próximo passo depois de calcular esse preço de venda? É comparar esse 112,74 com o preço de venda que os meus concorrentes estão praticando no mercado. Então, eu vou começar a analisar se se o consumidor pagaria esse valor pelo produto ou pelo serviço que eu estou oferecendo. E aí eu tenho que fazer, além de pesquisa de preços do mercado, eu tenho que também fazer pesquisas com os consumidores, apresentar o meu produto, saber se ele seria comprado ou não por aquele preço. Então, tem toda uma série de outras questões que daí o marketing tem que fazer para saber se esse valor efetivamente será um valor aceito pelo mercado, né? Mas o cálculo em si é assim que a gente faz para formar o preço de venda. Então, percebam que não é um cálculo difícil, é um cálculo simples, desde que eu tenha efetivamente todas as informações em mãos, né? E desde que eu saiba com confiabilidade quais são esses percentuais que a gente tem para calcular o markup, né? Tendo tudo isso em mãos, a gente consegue calcular e efetivamente chegar num preço de venda que a gente queira praticar na organização. E aí, efetivamente, tem as outras variáveis que a gente tem que dar conta, que são variáveis mais qualitativas, como eu falei para vocês, que aí não é conta, né? Aí é simplesmente você fazer pesquisas de satisfação, pesquisas de mercado, e aí já sai um pouco dessa questão do cálculo, né? Então, o cálculo em si é esse que eu mostrei para vocês. Alguma dúvida? Alguma questão que vocês queiram comentar, que vocês não entenderam? Sim, não, talvez. Alexandre, quer falar alguma coisa? Oi, professor. Não, tá tudo ok. Nenhum complemento? Na verdade, eu queria só enfatizar mesmo a relevância, né, dessa temática discutida hoje. Eu lembro que na graduação também foi uma aula muito interessante. Caíram, né, questões no exame de suficiência. É uma temática que cai em alguns concursos também, então é muito relevante ter esse conhecimento do cálculo e também na prática, né, no dia a dia, no ato de empreender, também quem trabalha em setores estratégicos, né, de empresa, ter o conhecimento, né, do mercado, e eu acredito que é isso. Perfeito. Obrigado, Alexandre. Professor,
Oi, pode falar. Assim, as informações que vêm, as informações mercadológicas, assim, né? O professor tem alguma experiência para falar como que isso é incorporado dentro da realização do markup, assim, tipo, assim, eu não consigo tangibilizar, assim, como que essa informação, por exemplo, que tem um posicionamento de mercado, por exemplo, né? Pô, meu produto, por eu passar a imagem que ele é de elite e tudo mais, ele, consequentemente, tende a ser mais caro, ou coisa nesse sentido. E, assim, como que isso é incorporado, assim, na realização, no cálculo, assim? Então, Emílio, na verdade, isso é muito difícil de ser incorporado no cálculo, porque você não tem base para isso. Então, o markup ele é muito objetivo. Você funciona com o markup, ele funciona com os percentuais que você tem é, de esses percentuais que eu falei para vocês, de despesas tributárias, de alíquotas, né, de tributos, de alíquotas de percentual em cima de preço, em cima de despesas de vendas, despesas administrativas, mas aquilo que é objetivo. Por exemplo, questões de qualidade, questões de satisfação, isso você não consegue tangibilizar no markup. Isso você consegue captar aí, como eu falei para vocês, em pesquisas de satisfação, muitas empresas fazem rodadas que a gente chama de grupos focais, né, justamente para saber dos consumidores o que eles estão pensando sobre o produto, se eles comprariam o produto ou não. Muitos fazem esse tipo de pesquisa, né? Então é só assim que você consegue daí saber se o teu preço de venda está compatível com o mercado e se o consumidor pagaria, tá? Mas assim, não tem como tangibilizar isso dentro do markup, né? Entendi. Que é algo muito subjetivo. Por isso que eu falei, a gente faz o cálculo, a gente calcula pelo markup, né, chega no preço de venda, mas esse preço de venda ainda não é muitas vezes o que vai ser praticado. Aí você tem que ir fazer as pesquisas, procurar os consumidores, né, porque tecnicamente está certo aquele preço, mas será que vai ser pago, né? Será que você vai conseguir oferir receita com esse preço de venda? Porque aí, se isso não acontecer, a gente tem que mexer um pouco no custo, né? Um pouco não, né? A gente tem que tentar diminuir o custo, né? Ou a margem de lucro, que não é o ideal, né? A gente tenta daí partir para o custo do produto. Entendi, professor. Obrigado. Imagina. Alguém mais? Então, pessoal, se não temos mais nada, só algumas lembranças para vocês, né? Então, hoje é nossa última aula síncrona, nós não temos mais encontros às terças-feiras, né? Segunda-feira que vem, vocês deverão, até às 22 horas, entregar os exercícios, lembrando que pode ser manuscrito, pode ser no Excel, pode ser no Word, desde que vocês digitalizem e coloquem dentro da atividade que eu vou criar aí no Teams. Tá? Então, até as 22 horas vocês têm que entregar. Passou 22 horas, o que vai acontecer é que o sistema fecha e não deixa mais vocês entregarem. E aí, infelizmente, vocês perderam a chance de entregar o exercício aí e a nota é zerada, né? Então, cuidado com o prazo, tá? Para entregarem efetivamente no prazo. Lembrem que daí, acho que, deixa eu dar uma olhada aqui só no dia, mas eu acho que é dia 12, né? Que vai sair o resultado, dia 12 do 8, que eu libero o resultado daí para vocês
das notas, né? E aqueles que ficarem para exame final, o exame final é no dia 16. Espero que ninguém fique, né? Então, façam os exercícios, todos eles. A gente está à disposição aí durante a semana para auxiliá-los nas dúvidas que ainda vocês tiverem sobre esses exercícios, né? Mas não deixem de entregá-los, porque é efetivamente a avaliação de vocês. A avaliação da disciplina é os exercícios que eu fui passando e vocês vão entregar todos aí até o dia 9, às 22 horas. Tudo bem? Sim. Então, se não temos mais nenhuma dúvida, agradeço imensamente o decorrer da disciplina, tá? Então, muito obrigado por aqueles que participaram das aulas, que vieram, que tiraram dúvidas, né, que prestaram atenção nas aulas, enfim, né, nessas atividades síncronas. Obrigado pelas perguntas, né, pelas atuações aí no chat, né, que a gente tem recebido no e-mail. Então, agradeço imensamente a vocês. Foi um prazer novamente dar aula para vocês. Muitos de vocês eu já conheço, né, que eu dei aula de metodologia. Então, também foi de forma remota. A muitos de vocês já é a segunda disciplina de forma remota que a gente está tendo. Então, muito obrigado. E a gente se vê aí quando a gente voltar, né, pelos corredores da faculdade, se Deus quiser, isso está mais perto de acontecer, né? Então, a gente se encontra na faculdade, se encontra aí pelos corredores. Tá? Muito obrigado. Alexandre, quer falar alguma coisa? Muito obrigado, professor, também, os colegas. Espero, né, encontrá-los ano que vem ou até esse ano, né, na melhor das hipóteses, nos corredores da UFPR. E me coloco à disposição também essa última semana, dos exercícios. Qualquer dúvida, ainda dá tempo, pode, né, entrar em contato, tudo. E é isso. Muito obrigado. Então, um bom final de semana boa semana para vocês, né? Um bom resto de semana para vocês. E não esqueçam de entregar os exercícios. Ok? Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Tchau, boa noite, professor. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, boa noite, professor. Obrigada. Boa noite.